Lá vai. O que eles estão Lá preparando vai. é um Agora. novo golpe de Estado. Novo golpe. Vocês podem ter certeza que tem aí uns escritórios e tal, onde o pessoal está fazendo conta. Mas a gente não sabe qual é essa conta, mas você pode ter certeza absoluta de que isso daí vai ser um horror. Vai ser um filme de horror. E tudo que está acontecendo agora, tudo que vem acontecendo desde 2016, é para preparar esse golpe. Tá vendo? Eles tentaram com o Temer e fracassaram. Agora, ó. A própria burguesia não teve coesão de apoiar o governo Temer integralmente. O governo foi um fiasco. Aí ganhou o Bolsonaro. O Bolsonaro, vamos falar o que é verdade. Vamos falar a Você verdade. precisa entender. Ele não era o candidato da burguesia. Vamos falar a verdade. Ele ganhou a eleição aí, foi uma coisa totalmente inesperada. Eu acho que inesperada até para o Bolsonaro. Tanto que a gente vê que ele não tem. O Bolsonaro governou, ele não tinha um esquema pronto. Ele não tinha nenhum plano de governo. Empurraram o cara lá da economia, aquele maluco, neoliberal. Aí ele, ora, trabalhava com os olavistas, ora com os militares. É uma bagunça esse governo, porque não tinha esquema de governo. O que vamos falar que é verdade? É bem melhor do que os outros que vêm com o esquema pronto. Bem melhor. Aí, o Bolsonaro, eles ficaram lá, né? Segurando o touro brabo lá para fazer o que eles queriam e não fazer o que ele queria. Aí, na eleição não tinha jeito, tinha que ser o Lula. Tinha que ser o Lula. Quem que ia derrotar o Bolsonaro? Aí eles... Eu acho que eles hesitaram muito em se definir pelo Lula e tudo mais, mas acabaram que melhor o Lula do que o Bolsonaro. No momento eles chegaram a essa conclusão. E o Lula não consegue governar. Essa que é a grande realidade. E agora eles sentiram que chegou a hora de resolver a parada. Voltar a controlar totalmente o Estado. Esse governo do STF no Brasil é o governo dessa ditadura invisível que a gente vive. Quem não entende isso daí, vão me desculpar, mas não entende nada de política. Menos ainda de política brasileira. Esse pessoal não é bom, não é inocente. Eles são golpistas, eles já fizeram o diabo no país. E eles vão fazer pior. Nós publicamos uma... Bolsonaro não é, nunca foi, nunca será o candidato do sistema. Chegou de uma forma totalmente desacreditada. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Ficaram segurando legal igual o touro brabo. Foi ou não foi? Quantas medidas Bolsonaro tentava fazer e Alan Randolph Rodrigues judicializava? E o PT judicializava. E controlava de todas as formas e maneiras diferentes. É honesto que aconteceu. Gente, vocês não acham que, assim, por que esses vídeos chamam a atenção? Você já se perguntou, por que esse vídeo chama a atenção? Porque não é uma pessoa de direita que está falando isso. Aí eu volto a falar. A galera se elege, usando o capital político do cara, faz arminha, pay. Chega lá, vira as costas. Princípios e valores. Melhor perder de pé do que ganhar de 4. É o que mais tem. É o que mais tem. O que mais tem. E aí tá lá, Gustavo Franco, né? Graças a Deus, salvamos a democracia. Ai, Bolsonaro foi muito pior do que a gente imaginava. Ai, meu Deus, Bolsonaro. Aí, veja só. Não, peraí, vou fazer aqui, peraí. Vamos voltar aqui naquele parágrafo, né? O Gustavo Franco, ele tá falando que o mercado já não quer mais Lula. E saiu uma matéria na Veja falando sobre isso também. Não vai mais. E o golpe é: tira Bolsonaro, irmão. O Bolsonaro, irmão, não tem como acabar. Mas se não tiver um candidato bolsonarista, vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai chorar? E aí, qual é trazer a pauta do FHC de volta. Ele tá lá, né? Falando
né, do fiscalismo, da austeridade, que é tudo aí que tá passando, né? A política fiscal, uma política fiscal bonita, maravilhosa. Aí eu fiquei muito feliz com esse texto, porque, sabe, eu devo passar a percepção que eu sou uma pessoa injusta. E eu gosto quando o tempo me dá razão, sabe? Aí eu quero abrir aqui na sequência os vídeos dos 2 últimos dias. Esse daqui primeiro, pronto. Vou deixar aqui nesse pedaço, que é o de ontem. E depois o de anteontem. Botar na sequência. Pronto, tá aqui na sequência. Aí vê só. Gustavo Franco, filiado ao Novo. 2 dias atrás, no vídeo de anteontem, eu falava, gente, vocês não acham estranho? O meu Zema aparece na coluna do Lauro Jardim, indo atrás dos economistas liberais, meu. Toda a tropa tucana, Marco Liboa, Samuel Pessoa, Pedro Jobim, o Mansueto, é do BTG. BTG, é do BTG. Aí, assim, eu ainda falei no vídeo, falei, vai atrás, coloca nos comentários do vídeo. Fui até olhar lá pra vocês tinham mandado, foi no domingo, né? Falou, pergunta quais são os 4 principais problemas do país, para as pessoas que vocês conhecem, vê se alguém vai falar austeridade. Zema vai lançar oficialmente a candidatura com isso, vai falar 4 pontos, o que? Austeridade. Exatamente a pauta que o Gustavo Franco mandou, que a Faria Lima impôs. Isso foi... Desculpa. Isso aqui foi de ontem, me desculpa. Isso aqui foi o vídeo de ontem. Eu termino com esta notícia. Eu termino com a do Ciro Nogueira. E no vídeo de anteontem eu falei, gente, ó, a minha opinião sobre toda essa questão do derrite, isso aqui me pegou. Porque eu falei a semiótica, volta no vídeo, eu falei a semiótica. Não é só a manchete, é a semiótica. E eu fazia o contraponto, ó, a Folha, eu falava, a Folha, ela tá mais preocupada com o aspecto político, mas o valor econômico é um jornal da Faria Lima. Aí coloca aqui, do derrite, né? Equilíbrio fiscal. Acelera, meu. O governo FHC está voltando. Meu. Não é aleatório, gente. Às vezes pode parecer que eu tô pegando no pé, mas o tempo passa. Às vezes mais rápido do que eu imaginava, 48 horas depois. E tá deixando claro mais uma vez. Existe uma ordem que vem de cima para baixo dos banqueiros para mantém tudo do jeito que estava, lá no governo FHC. Amarra esse país, mantém ele trancafiado, de preferência com juros nas alturas, pra gente não precisar trabalhar e ficar cada vez mais rico. Eu não aguento mais isso aqui, véio, sabe? Eu não preciso ser economista. Eu sinto a maldade. A maldade dessa conversa mole. Mano, é austeridade, rapaz. Austeridade é cortar dinheiro de pobre. É só isso. É só isso. Eu falei, eu compro o discurso de austeridade e equilíbrio fiscal, desde que comece de agora e a primeira medida seja enquadrar o alto funcionalismo público, em especial os super salários do judiciário. Se fizer isso, aí eu compro. Agora faz essa. Assegura que não passa do teto, mas de jeito não pode fazer o que quiser, trabalhar 50 dias por mês. O mês só tem 30, o cara trabalha 50. Beleza. Aí eu compro o discurso de austeridade. Enquanto não der o enquadro no poder mais poderoso de todos, é só para fazer a vontade da Faria Lima. Eu não quero o candidato do André Esteves. Eu não quero. Se eu quisesse o candidato do André Esteves, eu fazia a campanha pro Ciro Nogueira. Eu não quero o candidato do André Esteves. Aí vamos lá. Governador de Minas, Romeu Zema, publicou nesta quinta um vídeo em que repete o discurso divulgado há 2 meses pelo Bukele. Vocês começam a ver, né, que alguns meses atrás cresceu bastante na direita esse papo de Bukele, de bukelizar, a ponto de constrangerem Bolsonaro e Bolsonaro postar o discurso do Bukele na entrevista que ele deu pro Tucker Carlson, traduzida, dublada, pro Bukele explicar que o bukelizar, na verdade, é ter ampla maioria no Congresso. Vocês lembram quem eram os influenciadores e os políticos que vieram com esse papinho de Bukele? Se tu não lembra, vai lá no Atlas. O Mário Frias apanhou muito, né? Você vê que o Mário Frias deu desaparecida. Luta em glória. Bateu. E depois foi tido aí como briguento, como o errado da história.
Mário Frias está tentando mostrar, Jair, que o outro lado, né, do discurso aí de alguns, né, da superdireita intergaláctica. Não é aleatório esse papo do Bukele, gente. Nunca foi. Nunca foi. 2026 sempre foi para acelerar. Zema critica sigilo de Lula, mas mantém em segredo benefícios fiscais de seu governo. Esse é o cara que vai, né, entregar uma austeridade fiscal pro país, né? É isso que eu digo. Eu nem vou cobrar para ir para cima de renúncia fiscal, né, benefício fiscal de empresa, tá ali, ó. Secretaria de Fazenda de Minas afirma que disponibiliza dados de renúncias tributárias, mas site não indica setores e empresas beneficiados. Eu nem vou cobrar para começar daqui o corte de gastos das grandes empresas. Vocês vão cortar de pobre. Agora, vai para o funcionalismo. O salário do judiciário. Aí a gente começa a conversar. Primeiro, você corta o salário do judiciário. Para não passar do teto. Depois a gente conversa. Mas eu não quero conversar com o Zema, não. Quando o cara afirma com a própria voz, é diferente, né? A Tsui colocou, né? Fiquei surpreso ao ver o editor da Folha de São Paulo na bancada da Arena Oeste, Novos Ventos. Quanto ao Zema, ele deu uma baita escorregada no caso da Débora, né? Defendeu a prisão da Débora. E ao se referir a Bolsonaro, merecia anistia por ter cometido atos mais leves. Quais atos, Zema? Que os guerrilheiros em 64, já no caso da Agenda 2030, saiu pela tangente. Não achei que foi pela tangente não, Vitsuko. Eu acho que ele defendeu a Agenda 2030 da ONU. Foi apontado como um pré-candidato presidencial da centro-direita para o ano que vem. Mas há outros, inclusive vários colegas, governadores seus. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ratinho Júnior, Tarcísio, Ronaldo Caiado. Recentemente, o ex-presidente Michel Temer veio com uma ideia de juntar esses governadores todos para criarem um programa comum de centro-direita, de oposição, para a eleição do ano que vem. Mas ele excluiu o Bolsonaro dessa conversa. Ele sugeriu que os governadores conversassem. Queria perguntar o que o senhor achou dessa proposta, se o senhor toparia fazer uma articulação com os outros governadores para discutir um programa comum, e se o senhor acha que o Bolsonaro tem que participar dessa articulação também, ou pode ser excluído? Bom, o Bolsonaro é o maior nome da direita do Brasil, é um candidato natural da direita, mas se ele conseguir os seus direitos políticos, eleitorais de volta, ele seria com toda certeza o candidato. Mas eu vejo com muito bons olhos esse movimento crescente da direita, que só tem ganhado vulto, na minha opinião, pelo que eu acompanho. Agora vai caber aos líderes partidários conduzir essa questão. Mas eu estou gostando da direita sem Bolsonaro. Pelo que eu tenho visto, está ganhando corpo, né, Zema? Eita, gostou de sentar no colo do Temer, né? Ah, danado. Cabe agora aos líderes partidários, pronto. Aquele conceito de representação popular, não. Cabe aos líderes partidários. Bom, quais são os líderes partidários? A gente tá falando de republicanos, que é o Marquinhos Censura. União Progressista, que é Ciro Nogueira, né? O amigo do Dedé. E o Rueda, que é o discípulo do Ciro Nogueira, querendo aprender a ser amigo do Dedé. Aí você tem o PSD do Kassab, porque é do Eduardo Leite, nos governos democráticos. E você tem o cara lá do Partido Novo, que eu nem lembro de tão irrisório que ele é, mas que é o presidente do partido que defendeu o impeachment de Bolsonaro. Olha só, né? E aí a turma do Partido Novo propaga desinformação proposital, tipo a Carol Esponza lá, a da bancada do Dantas, fala, não, ninguém do Partido Novo foi uma Não foi uma não. Acho que é Eduardo alguma coisa, o nome lá do maluco lá. Ele defendeu o impeachment do Bolsonaro, entrevista da Bandeirantes, falou até com o Macalossi. Né? Fora as postagens do Partido Novo, que o Partido Novo apagou das suas redes sociais. Fez uma queima de arquivo. Mas o Zema está adorando essas articulações. E caberão essas pessoas. Esses grandes democratas que vão ditar o rumo do país em 2026. Mas vamos continuar, que só vai ficando melhor. Eu vou estar, Aline, participando muito desse movimento da direita no ano que vem. Qual que seria o caminho? Ele vai participar desse movimento. Assim, o movimento da direita que tá aí desde 2019, tentando lutar por liberdade de expressão, falando do que tá acontecendo, cobrando, né, o mínimo respeito à liberdade de expressão, o Estado Democrático de Direito, esse Zema não faz parte, esquece. Ele nunca abriu a boca. Sabe? O movimento de direita que tava lá atrás, de Bolsonaro, que
ampliou o escopo, por exemplo, da PRF para combater mais o crime. A gente via, né, assim, quase que diariamente, na época lá, o tweet oficial da PRF mostrando a apreensão recorde de drogas. Essa direita não. Essa o Zema nunca gostou. Ele nunca quis se misturar porque ele acelera, meu! Ele é liberal, meu! Que Deus vai me abençoar para não ter um governador democrático. Se tiver, vai ser o candidato da oposição. Vai ser Eduardo Bolsonaro vai ser um governador democrático no segundo turno. Que seja assim, porque o país não merece esses homens, vamos falar assim, né? Mas vamos continuar. Não sendo candidato, como se daria essa negociação? O senhor acha que devem sair vários candidatos de direita e mais à frente, no segundo turno, unir forças? Como é que seria a sua proposta? Tudo isso vai ser definido no momento adequado pelos presidentes de partido aí. Eu, sinceramente, dessa parte política, eu não me envolvo muito. Mas o senhor concorreria mesmo no cenário com o Tarcísio candidato a presidente, por exemplo? Então, vai depender muito do que os partidos definirem aí. Agora, o que eu fico satisfeito é que... São os partidos que definem. São os partidos, sabe? Você se lasque. Você se lasque. Não é Bolsonaro, não é o candidato de Bolsonaro, é os partidos. É o André Esteves. Se André Esteves falar que acabou. Acabou. André Esteves que manda no Zema. Que a direita está crescendo e, com toda certeza, se ela não caminhar unida em primeiro turno, ela vai caminhar unida em segundo turno. Caso o senhor seja eleito, o senhor daria alguma espécie de indulto a esses presos ou lutaria por uma anistia? Porque o senhor, falando especificamente da Débora, que foi a moça do batom, o senhor falou que ela deveria sim ser detida, embora não por tanto tempo. O senhor acha que alguém, né, que pintou uma estátua com batom, daquela confusão, algo que foi lavado e saiu da estátua rapidamente, mesmo assim ela deveria passar um tempo presa? Sim, eu acho que todo pichador deveria. Nós teríamos muito menos pichação no Brasil. Né? Não foi com picho, só para... Tá certo, foi com batom, né? Que é mais fácil de revolver do que um spray, né? Então, eu sou favorável à aplicação da lei. Agora, aqui no Brasil, acho que eu nunca vi... Pronto, a lei é meter na cadeia! 14 anos de cadeia! Brabo, Zema! Isso aí, irmão. Porque se tu fosse contra o que fez contra ela, tu não metia 14 anos de cadeia, né? Ah, Zema! Cadeia pros outros, né? É refresco. O grande... Aprendeu com o Deltan Dallagnol, né? Aulas de direito com o Deltan Dallagnol. Acelera, Zema! Acelera! Ser detido, né? E ela foi detida. E ali ninguém estava armado, fizeram bagunça, fizeram depredação, fizeram. Na minha opinião, é aplicar a lei. Agora parece que estão querendo enquadrá-los, né, em algo semelhante a terrorista, né, que quer dar um golpe de Estado. Quem está querendo dar golpe de Estado é o crime organizado, né? E esses é que estão tomando lugar do Estado, que andam aí com metralhadoras, com armamento de guerra. Pelo que eu saiba, lá no dia 8 de janeiro não tinha ninguém armado. Mas o senhor indultaria o Bolsonaro, por exemplo, caso ele seja condenado e preso, se o senhor seja presidente? Os Danilo, sim. Por um motivo muito simples. Nós temos que olhar para o futuro. Quem participou de atos terroristas lá na década de 60, 70 não recebeu anistia? Chegou a matar gente, chegou a sequestrar, receber anistia. Agora, o que dizer de alguém que fez um ato muito mais leve? Fez um ato muito mais leve. O que Bolsonaro fez, Zema? O que o Bolsonaro fez, Zema, pra ser preso? Curioso que meses atrás o Zema não sabia nem opinar sobre Bolsonaro na entrevista que deu. Eu não sei, eu não parei pra ler o processo. Agora Bolsonaro já cometeu coisas leves. O que é que Bolsonaro... Bolsonaro é um criminoso, hein? Criminoso... Ah, Jair, bandido! Roubou meu coração, Jair. Esse Bolsonaro é um bandido, viu? Bandido! Bandido! Cadeia nele! Vamos continuar, né? Ah, meu Deus! É muita pérola. O senhor deixa o governo para poder garantir a sua candidatura, mesmo que Bolsonaro, até o término desse prazo, não tenha indicado quem ele vai apoiar? Primeiro eu espero que ele resolva essa questão dele. E que venha a ser o grande nome da direita. Resolva a questão dele. Assim, por que tu não faz? Eu queria que ele fosse candidato. Não, resolva a questão dele. Ele não consegue nem falar que ele espera que Bolsonaro seja candidato. Eu ainda estou confiante que isso possa estar acontecendo. Não acontecendo. O senhor sai do governo? Então vai depender dos partidos aí. A Márcia Moreira, pergunte a ele se ele é a favor da Agenda Verde, da Agenda 2030, governador. Em Minas Gerais, nós... A pergunta completa que o pessoal não apertou, ainda estava aqui, ó. Por favor, pergunte se ele é liberal progressista. Tá ruim de ver, mas
pergunta isso também, né? Eu não sei por que não perguntaram se o Zema é liberal progressista, hein, Silvio Navarro? Não sei por que você não perguntou.